O milagre que Maria não esperava. Maria apertava contra o peito o exame médico amassado, como se esconder as palavras pudesse apagar a verdade. Câncer de mama em estágio avançado. Metástase nos ossos. O médico havia falado com voz monótona, como se estivesse lendo uma receita, enquanto ela sentia o chão sumir debaixo dos pés. 38 anos, 2 filhos pequenos, um marido que trabalhava até tarde para sustentar a casa. Como diria a eles que talvez não vivesse para ver o mais novo entrar na escola? As noites se tornaram longas. Maria chorava no banheiro, com a torneira aberta para abafar os soluços. Rezava, mas suas palavras pareciam bater no teto e cair de volta, vazias. Até que uma manhã, enquanto arrumava a cama com mãos trêmulas, ouviu vozes vindas da casa ao lado. Não era uma música alta nem risadas, mas um canto suave, sem instrumentos, como se muitas vozes se unissem em uma só. Curiosa, aproximou-se da janela e viu através da cortina fina um grupo de pessoas vestidas com simplicidade, mulheres de saias longas, homens de camisa abotoada até o pescoço, entrando em uma casa modesta. Na porta, uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Algo naqueles rostos serenos a atraiu. Não havia luxo, não havia show, apenas pessoas comuns, algumas com bíblias na mão, outras segurando crianças pelo ombro. Maria nunca havia entrado em uma igreja assim, mas naquele dia, como se guiada por uma força que não entendia, vestiu sua saia mais decentes, cobriu os cabelos com um lenço e atravessou a rua. Dentro da sala de cultos, o cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma de madeira envelhecida. As cadeiras eram simples, enfileiradas, e no fundo, um pequeno púlpito de onde um ancião de cabelos brancos e voz firme dirigia a reunião. Não havia banda, nem telão, nem aplausos. Apenas irmãos e irmãs cantando hinos à capela, com uma unção que fez Maria sentir algo estremecer dentro dela. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego. As palavras do hino ecoavam como uma promessa. Quando o ancião anunciou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram. Um homem contava como havia sido curado de uma úlcera que os médicos não conseguiram tratar. Uma senhora idosa, com lágrimas nos olhos, agradecia por ter encontrado paz após a morte do marido. Maria sentia o coração acelerado. Será que aqui, será que Deus ouve mesmo? No final do culto, o ancião convidou os que tinham necessidades a se aproximarem para oração. Maria hesitou, mas uma irmã de rosto bondoso, chamada Dona Lúcia, tocou seu braço e sussurrou: Filha, Jesus está aqui. Não tenha medo. Ela se ajoelhou entre os irmãos, e mãos calosas se uniram sobre sua cabeça. O ancião orou com uma fé tão simples e tão forte que Maria sentiu lágrimas quentes escorrerem. Senhor, tu és o médico dos médicos. Toca nesta tua filha, como tocaste em tantos aqui. Não olhamos para o que vemos, mas para o que tu pode fazer. Nos dias seguintes, Maria voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela havia mudado. Os irmãos a receberam sem perguntas invasivas, sem promessas vazias. Apenas com um sorriso e um convite: venha, irmã. Deus tem um propósito. Ela começou a participar das reuniões de doutrina, onde aprendia sobre a simplicidade do Evangelho, sobre a importância da obediência e da fé que não duvida. Certo domingo, durante a Santa Ceia, enquanto partia o pão e bebia do cálice, Maria sentiu uma paz que não vinha de si mesma. O ancião leu as palavras de Jesus: Isto é o meu corpo, dado por vós. E naquela fração de segundo, ela entendeu, não era sobre merecer, era sobre confiar. Naquela mesma semana, ela voltou ao médico para mais exames. O oncologista, sério, comparou os novos resultados com os antigos e franziu a testa. Não entendo. Os tumores regrediram. A metástase, simplesmente não aparece mais. Maria não gritou, não pulou. Apenas abaixou a cabeça e chorou, porque sabia de onde viera aquela cura. No culto seguinte, Maria se levantou para dar seu testemunho. Suas mãos tremiam, mas sua voz não. Irmãos, eu vim aqui doente, sem esperança. Mas Deus, em sua misericórdia, me mostrou que Ele não olha para nossas roupas, nem para nosso passado. Ele olha para o coração. E hoje, estou aqui para dizer: Jesus é fiel. Ele cura, Ele salva, Ele transforma. O ancião, com os olhos brilhando, acrescentou: Assim é, minha filha. Deus não mudou.
Ele ainda faz milagres para quem crê. Após o culto, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-la. Dona Lúcia lhe disse baixinho: agora você precisa ser batizada nas águas, minha filha. É a ordem do Senhor. E Maria soube que era verdade. Não como um ritual, mas como um ato de entrega total. No dia do batismo, nas águas frias da piscina da igreja, enquanto o ancião a mergulhava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Maria sentiu que nascia de novo. Não apenas curada no corpo, mas renovada na alma. Anos depois, Maria ainda frequenta a mesma congregação. Agora, é ela quem estende a mão para os que chegam quebrantados. Seu filho mais novo, que na época tinha apenas 5 anos, hoje é um jovem batizado, servindo a Deus com o mesmo zelo dos irmãos que o criaram na fé. Ela aprendeu que os milagres não são para chamar atenção, mas para confirmar a fé. Que Deus não precisa de holofotes, nem de palcos. Ele age onde há corações humildes, onde sua palavra é pregada com pureza, onde irmãos se amam sem interesse. E toda vez que canta os hinos à capela, sem instrumentos, apenas vozes unidas, Maria se lembra daquele dia em que atravessou a rua sem saber que estava indo ao encontro da vida. Porque para Deus, nada é impossível. E na congregação cristã no Brasil, ela viu isso não como um ditado, mas como uma verdade vivida. Maria nunca esqueceu o cheiro de café fresco que vinha da cozinha da irmã Clara naquela manhã. Era um sábado como outro qualquer, mas algo no ar parecia diferente. Enquanto ajudava a arrumar as cadeiras para o culto, ouviu um choro abafado vindo do banheiro. Era uma moça jovem, encostada na parede, com as mãos tremendo e os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha filha, o que foi? Maria se aproximou com calma, como alguém que já tinha sido consolada ali mesmo, anos antes. A moça, que se chamava Ana, engoliu o choro e balbuciou: não aguento mais, irmã. Meu marido me abandonou com 2 crianças pequenas, não tenho onde morar e ela mostrou um papel amassado na mão, uma notificação de despejo. Maria não hesitou. Pegou a mão de Ana e levou-a até a sala dos irmãos mais velhos. Lá, sem alarde, o irmão José ouviu tudo em silêncio, fez uma oração curta e disse: a casa do Senhor não é só este templo. É onde o amor dele chega. Você e suas crianças ficam conosco hoje. Naquela mesma noite, enquanto as crianças dormiam em colchões emprestados na sala dos fundos da igreja, Ana ouviu histórias de outras vidas transformadas ali. Histórias como a de Maria, que chegou sem esperança e encontrou um lar. Como a do irmão Paulo, que foi curado de uma doença que os médicos disseram ser sem cura. Como a da irmã Rosa, que superou o vício depois que as irmãs oraram por ela todas as noites por meses. Mas como vocês fazem isso? Ana perguntou, incrédula. Como conseguem ajudar tanta gente? Maria sorriu e apontou para o alto. Não somos nós, minha filha. É ele. A gente só obedece. No domingo seguinte, Ana estava lá de novo, desta vez com as crianças já tomando café da manhã com os outros. O irmão João, que trabalhava em uma marcenaria, ofereceu um quarto nos fundos de sua casa até Ana se restabelecer. A irmã Marta doou roupas para as crianças. E assim, sem burocracia, sem promessas vazias, a vida dela começou a mudar. Mas o milagre maior ainda estava por vir. 3 meses depois, Ana recebeu uma ligação do antigo emprego. A chefe, que nunca tinha sido muito compreensiva, disse que uma vaga tinha se aberto e que, por alguma razão, pensou nela. O salário não era alto, mas era suficiente para alugar um kitnet pequeno. Quando Ana contou a notícia aos irmãos, todos se abraçaram e deram glória a Deus. Eu não merecia isso, Ana chorou, abraçada a Maria. Merecer não tem nada a ver, filha, respondeu Maria, com os olhos brilhando. É graça. É amor que a gente não entende, mas aceita. Anos se passaram. Ana hoje é batizada e serve na mesma congregação. Suas crianças, que chegaram com fome e medo, agora correm pelos corredores da igreja brincando com os outros. E toda vez que Ana vê uma nova pessoa entrar pela porta com um olhar perdido, ela se lembra da mão que a segurou no dia mais escuro. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas de outro mundo. São pão compartilhado, portas abertas, orações respondidas no tempo certo. São vidas que se reconstruem não com palavras bonitas, mas com amor de verdade. E Maria, que já foi uma estranha ali,
agora sabe, o maior milagre não é o que Deus faz por nós. É o que Ele faz através de nós, quando deixamos seu amor fluir. Naquela mesma congregação, em um domingo de manhã, o sol entrava pelas janelas altas enquanto os irmãos cantavam o hino 128. Ana estava na última fileira, com as mãos unidas e os olhos fechados, mas algo a fez abrir os olhos de repente. Era um cheiro familiar, o cheiro de terra molhada e suor, misturado com aquele medo que ela conhecia tão bem. Na porta, um homem alto, de roupas surradas, segurava um menino pequeno no colo. O garoto tossia baixo, com os olhos vermelhos de febre. O homem olhava para dentro da igreja como se estivesse vendo um lugar proibido, algo que não era para ele. Ana sentiu o coração apertar. Conhecia aquele olhar. Sem pensar duas vezes, ela se levantou e foi até eles. O homem deu um passo para trás, assustado, mas Ana só sorriu e estendeu a mão. Vem, irmão. Aqui tem lugar para vocês. O homem hesitou, olhando para as roupas limpas dos irmãos, para o chão enxuto, para o menino que tremia em seus braços. Então, com voz rouca, ele falou: Eu não tenho nada para oferecer. Nem para dar ao meu filho. Ana tocou levemente no braço dele. Aqui ninguém precisa oferecer nada. Só precisa vir. Ela os levou até um banco vazio, perto da irmã Maria, que já estava de pé, com um copo de água na mão. O menino bebeu com avidez, enquanto o pai olhava ao redor, desconfiado, como se esperasse que a qualquer momento alguém fosse pedir para eles saírem. Mas ninguém pediu. Depois do culto, Ana os levou para a sala dos fundos, onde as irmãs preparavam café e pão. O homem, que se chamou João, contou que havia perdido o emprego há meses. A febre do filho, Pedro, não melhorava, e eles dormiam onde davam, às vezes debaixo de uma marquise, outras vezes em abrigos lotados. Ele não pedia esmola, disse, mas não sabia mais para onde ir. Enquanto João falava, Ana notou as mãos dele, cheias de calos, e os olhos fundos de cansaço. Mas também viu algo mais, uma faísca de vergonha, como se ele se sentisse um fracasso por estar ali. Deus não desampara ninguém, disse Ana, com firmeza. E aqui, a gente também não desampara. Naquela noite, João e Pedro não dormiram na rua. Uma família da congregação os levou para casa, deu banho no menino, alimentou os dois e arrumou um colchão no chão da sala. No dia seguinte, os irmãos se mobilizaram. Um levou João para um médico que atendia por caridade. Outro arranjou um trabalho temporário para ele em uma obra. As irmãs se revezaram para cuidar de Pedro, que, em menos de uma semana, já não tossia mais. João chorou na primeira vez que segurou um prato de comida quente sem ter que pedir. Chorou novamente quando o pastor orou por ele, colocando a mão em sua cabeça e dizendo: O Senhor te vê, filho. E ele não te abandonou. Meses se passaram. João agora chegava cedo aos cultos, sempre com Pedro ao lado, que brincava com as outras crianças nos fundos da igreja. Ele trabalhava duro, economizava, e à noite, quando a congregação se reunia para orar, ele estava lá, agachado no chão, com as mãos unidas, agradecendo. Um domingo, durante o testemunho, João se levantou. Sua voz ainda tremia um pouco, mas suas palavras eram firmes. Eu vim aqui achando que não tinha mais jeito. Que Deus tinha esquecido de mim. Mas esta igreja me mostrou que Ele nunca esquece. E que, quando a gente acha que está sozinho, é justamente quando Ele está mais perto. Ele olhou para Ana, que sorria com os olhos cheios d'água, e depois para Pedro, que agora corria pelos corredores, rindo, como qualquer criança deveria correr. O milagre não foi só o pão, não foi só o teto. Foi saber que ainda tem gente boa neste mundo. Gente que estende a mão sem perguntar de onde você veio. Gente que ama como Jesus amou. E assim, mais uma vida foi transformada. Não com grandes sinais no céu, não com vozes trovejantes, mas com mãos abertas, portas escancaradas e um amor que não pergunta, só acolhe. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nas histórias de ontem. Eles estão acontecendo agora, bem na frente dos nossos olhos, em cada olhar que se ilumina, em cada coração que se enche de esperança, em cada vida que descobre que, não importa quão escura seja a noite, sempre há uma luz acesa esperando por ela. Naquela mesma noite, enquanto Pedro brincava no pátio da igreja com outras crianças, a irmã Maria, uma das diaconisas, observava tudo com os olhos brilhantes.
Ela tinha visto muitos como Pedro chegarem ali, quebrados, com fome, sem esperança. Mas algo naquele menino a tocou mais fundo. Talvez fosse a forma como ele, mesmo depois de tanto sofrimento, ainda conseguia rir com tanta pureza. Irmã, olha só! Chamou a irmã Ana, apontando para o lado de fora do salão. Uma mulher jovem, com um bebê no colo e as roupas sujas de terra, hesitava na porta. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, mas também por uma determinação que só quem já lutou muito conhece. Ela chegou há pouco, pedindo ajuda. Disse que não tem para onde ir, explicou a irmã Ana, baixinho. A irmã Maria não pensou duas vezes. Caminhou até a mulher com um sorriso tranquilo e estendeu as mãos. Entre, minha filha. Aqui você está em casa. A mulher, chamada Clara, olhou para o chão, envergonhada. Eu não quero incomodar, irmã. Só precisava de um pouco de água para o meu filho, e talvez um pedaço de pão, se tiver sobrando. Mas a irmã Maria não deixou que ela terminasse a frase. Pegou o bebê com cuidado nos braços e conduziu Clara até a cozinha da igreja, onde as irmãs já preparavam a ceia para os necessitados. Sobrando? Minha filha, aqui nada é sobra. Tudo é bênção de Deus, e Ele sempre multiplica quando o coração é generoso, disse, enquanto servia um prato fumegante de comida. Sente-se. Você e seu filho vão jantar conosco hoje. Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Há dias ela não comia direito, e o leite havia secado por causa da fome. O bebê, fraquinho, mal conseguia chorar. Mas ali, entre aquelas paredes, algo mudou. O cheiro do alimento, o som das vozes amigas, o calor humano, tudo isso foi como um bálsamo para sua alma ferida. Enquanto Clara alimentava o filho com colheradas de mingau, a irmã Maria sentou-se ao seu lado e contou sobre Pedro, o menino que havia chegado ali tão magro e triste e agora corria feliz pelo pátio. Deus não abandona ninguém, minha filha. Às vezes, Ele usa as nossas mãos para fazer seus milagres, disse, apertando a mão de Clara. E foi assim que, naquela noite, mais um coração foi tocado. Clara não sabia ainda, mas aquele não seria apenas um jantar. Seria o começo de uma nova vida. Porque na congregação, as portas não se fecham para quem precisa, e as mãos nunca estão vazias quando há fé. No dia seguinte, Clara voltou. Dessa vez, não só pelo alimento, mas porque algo dentro dela havia despertado. Queria ouvir mais sobre aquele Deus que não desampara, que usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E assim, entre uma refeição e outra, entre um abraço e uma oração, Clara começou a entender que milagre não é só curar doenças ou mover montanhas. Milagre é encontrar um lugar onde você é visto, onde sua dor é compartilhada, onde sua fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, é regada até florescer. E enquanto o sol se punha sobre a pequena congregação, iluminando os rostos daqueles que ali encontraram refúgio, mais uma história de transformação começava a ser escrita. Não com trombetas ou sinais grandiosos, mas com gestos simples, um prato de comida, um colo para chorar, uma palavra de esperança. Porque na CCB, os milagres não são lendas. São realidades vivas, respirando em cada vida que se levanta, em cada família que se reconstrói, em cada alma que redescobre que, não importa quão longa seja a noite, a luz sempre vence. E essa luz tem um nome: amor. Amor que não julga, não exclui, não desiste. Amor que salva. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria apareceu na porta da igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Carregava no colo o filho mais novo, um menino de 3 anos que tossia sem parar, o peito chiando a cada respiração. O marido, desempregado havia meses, tinha saído de casa na manhã daquele dia dizendo que não aguentava mais ver a família passar fome. Ela não sabia se ele voltaria. As irmãs da congregação não perguntaram muito. A irmã Joana, que trabalhava como enfermeira, levou o menino para um canto, colocou a mão em sua testinha quente e orou em voz baixa. Enquanto isso, a irmã Clara foi até a cozinha da igreja e voltou com um prato de comida ainda quente, arroz, feijão e um pedaço de frango que tinha sobrado do almoço dos obreiros. Come, filha, disse ela, colocando a mão no ombro de Maria com uma firmeza que parecia dizer, você não está sozinha. Enquanto Maria comia, o pastor se aproximou. Não com sermões ou cobranças, mas com uma pergunta simples, o que você precisa hoje? Ela engoliu o choro e balbuciou, meu filho está doente, não tenho dinheiro para remédio, e meu marido, eu não sei onde ele está.
O pastor apenas assentiu, pegou o menino no colo e disse: Deus vai cuidar. E enquanto ele age, nós também vamos. Naquela mesma noite, depois da reunião, 2 irmãos levaram Maria e o filho até o posto de saúde. O médico, que também era membro da CCB, atendeu o menino sem burocracia. É só uma bronquite, mas precisa de cuidado, disse, enquanto escrevia a receita. E olha, irmã, amanhã cedo eu passo na sua casa para ver como ele está. Maria quis protestar como pagaria por aquilo, mas o médico só sorriu. Isso não é caridade, é família. Aqui a gente se ajuda. Enquanto isso, na igreja, o grupo de oração se reuniu em círculo. Mãos dadas, vozes unidas, Senhor, abençoa o lar da irmã Maria. Restaura seu casamento, cura seu filho, abre portas onde só há paredes. Não eram palavras vazias. Eram clamores de quem já tinha visto Deus agir antes e sabia que ele não falha. 2 dias depois, o marido de Maria voltou. Não com desculpas, mas com lágrimas nos olhos. Um irmão da igreja me encontrou na rua, me deu um trabalho temporário e me falou de você, contou, abraçando a esposa. Eu pensei que ninguém mais se importava. Naquele momento, o menino, já mais forte, correu para os braços do pai. A família se abraçou, e entre lágrimas e risos, entenderam, o milagre não tinha sido só a cura, o emprego ou o perdão. O milagre era terem sido encontrados quando achavam que estavam perdidos. Hoje, Maria serve na cozinha da igreja, preparando refeições para outras famílias que chegam como ela chegou quebradas, mas não sem esperança. Seu marido é obreiro, e o filho, agora saudável, corre pelos corredores da congregação como se aquele chão fosse o lugar mais seguro do mundo. Porque é. Na CCB, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles estão nos detalhes, no cheiro de café servido depois da reunião, no aperto de mão que diz você é importante, na oração que sobe ao céu antes mesmo que a pessoa peça. São sinais de que Deus não apenas ouve, mas age e que sua igreja é o lugar onde as promessas se tornam realidade. Porque quando o amor de Cristo toca uma vida, nada fica igual. E essa é uma história que se repete, todos os dias, em cada congregação, em cada coração que se abre para crer. O impossível se torna possível, e o que estava morto, ressuscita. O milagre se completou naquela manhã de domingo, quando a irmã Maria seguiu o filho até o altar. O menino, que meses antes lutava contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura, agora ria enquanto corria para abraçar o pai, o obreiro que nunca deixou de orar. As lágrimas dela não eram mais de dor, mas de gratidão porque o relatório médico na bolsa, carimbado com uma remissão total, era prova de que Deus não só escuta, como escreve finais diferentes dos que o mundo prevê. Naquele mesmo culto, uma visita a uma mulher de olhos cansados e mãos trêmulas observava tudo. Ela não sabia que, dali a 1 ano, estaria ali também, não mais como espectadora, mas como testemunha, seu casamento restaurado, sua filha livre das drogas, sua vida refeita. Porque na CCB, os milagres não são eventos isolados, são sementes plantadas na fé que brotam em terra fértil. Reflexão final. A vida às vezes parece um quebra-cabeça com peças faltando. Mas Deus não trabalha com vazios, ele preenche. O milagre de Maria não foi só a cura do filho, mas a certeza de que, mesmo quando o caminho escurece, a igreja é a lanterna que Deus acende para nos guiar de volta. O impossível? É só o possível que ainda não vimos. Lição de vida. A fé não anula a dor, mas transforma o desfecho. O que o mundo chama de enfim, para Deus é apenas um ainda não. E quando menos esperamos, Ele age nos detalhes, nas mãos estendidas, nas orações que sobem antes mesmo que peçamos. Porque milagre não é só o que muda nossa situação, mas o que muda nosso coração. E isso, ninguém tira.